Olá, povo lindo, maravilhoso. Estamos aqui com uma convidada maravilhosa. É a segunda vez dela, gente. Eu espero que seja várias outras e outras e outras. Porque é uma mulher com conteúdo, viu, gente? Estamos aqui com a terapeuta sistêmica Liliane Matages para falar sobre um assunto maravilhoso, gente, que está todo mundo precisando ouvir um pouquinho sobre isso. Prazer mais uma vez. Prazer é meu. Muito obrigada. Acho que é um assunto que a gente fala, mas nunca desgasta, né? Ele nunca fica... Sempre tem conteúdo a ser dito, sempre é bom relembrar. Então, qual a dica hoje? Relacionamentos. Então, de um modo geral, eu gostaria de falar de relacionamentos dentro da visão sistêmica, né? Que é trabalhando dentro das constelações, dessa visão mais ampla de olhar sempre o macro e não o micro, né? Então, às vezes, a gente está num relacionamento e a gente fala, nossa, mas o que está acontecendo? Por que a coisa não flui? Ou porque eu repito padrões, né? Não consigo nunca me engajar? Ou a coisa vai depois vai para trás, né? Então, assim, acho que o primeiro olhar para tudo isso, para a gente começar a falar de relacionamento, a gente tem que começar com o nosso primeiro relacionamento, né? Pai e mãe. Exato. Então, como é que foi essa relação de pai e mãe? Como é que foi essa questão do meu pai? Como é que foi essa questão da minha mãe? Né? Como que foi essa história dentro da minha família de origem? Como é que eu cresci? Como é que foi crescer nessa família de origem? Né? E a gente sabe que a gente só vai pleno para um relacionamento quando nós estamos em paz com nosso pai, nossa mãe, e principalmente com toda a questão dos nossos antepassados. Isso é muito importante, viu? Né? As pessoas não têm noção disso. Não. Porque, às vezes, a gente vai para um relacionamento e a gente também carrega uma outra questão muito importante, que é a nossa criança ferida. Né? E se a gente não olhou para a nossa criança ferida lá atrás, enquanto nós estivermos na nossa família de origem, como é que a gente vai pleno para o nosso relacionamento atual? Se você não foi uma criança feliz, como você vai ser um adulto feliz? Porque você tem que olhar para as suas questões, porque, assim, às vezes as pessoas têm medo de olhar para a dor, né? Infelizmente, a gente sabe que olhar para a dor dói. Mas conviver com a dor continuamente também dói. Até mais, né? É um engano que a gente tem. Aquela história, estou tampando o sol com a peneira. E não funciona. Porque uma hora você vai tropeçar na questão e você vai falar, ou eu olho ou vou repetir o padrão. E é melhor lidar mais cedo, né? Do que acumular, não é verdade? Quanto mais cedo, melhor. Então, gente, não fuja. Então, e quando a gente entra muito nessa questão de relacionamentos, se eu não estou bem, né, com os meus pais, eu vou para um relacionamento onde eu me sinto pleno e adulto, vamos colocar bem entre aspas essa questão do adulto, e adulto para embarcar nesse relacionamento. Quando eu começo a conviver com a pessoa, eu vou começar a repetir situações que vão começar a falar assim, nossa, mas o que está acontecendo? E muitas vezes a gente também embarca dentro desse relacionamento no sentido o filhinho da mamãe ou a filhinha do papai, né? Muito. E aí é que a gente tem um ponto que é bem bacana a gente trabalhar. Então, a gente tem 2 pontos aqui. Ou eu embarco nesse relacionamento com as questões do meu pai e com a minha mãe, ou eu vou com a minha criança ferida, ou eu vou sendo esse filhinho da mamãe e o filhinho do papai. Né? A filhinha do papai e o filhinho da mamãe. Então, a gente tem 3 pontos que a gente precisa olhar quando a gente vai para um relacionamento. Então, o primeiro ponto, que eu vou começar de trás para frente, né? Que é o filhinho da mamãe. Então, qual é o processo natural do homem? Né? Então, ele sai da mãe, vai para o pai e vai para o mundo. Quando ele faz este caminho, ele vai para o mundo de uma forma saudável e consegue dar conta do seu destino. Inclusive, se relacionar de uma forma adulta. E o caminho natural da menina eu saio da minha mãe, vou para o meu pai, volto para minha mãe e depois eu vou para o mundo. E onde é que está a questão quando a gente engancha no filhinho do papai e no filhinho da mamãe? Então, é a filhinha do papai. Isso, desculpa. Então, quando ele fica na mãe e não vai para o pai. Então, o que acontece? Ele fica só na esfera materna. A mãe não libera o filho para ir para o pai. Como é que ele vai ter um convívio com o mundo se ele não passou pelo pai? E como é que ele consegue
se relacionar muito bem com uma mulher de uma forma adulta se ele não conseguiu sair da esfera da mãe. Então, o que a gente faz nesse processo? Quando o homem vai para o relacionamento como filhinho da mamãe, a gente pede, através de um processo, de um movimento de constelação, para que a mãe o libere, para que ele possa ir para o pai. E a partir daí, ele assume a postura realmente adulta e vai para o relacionamento de uma forma madura. A menina, como é que a gente libera? Pedindo que, através de um movimento sistêmico, que o pai possa liberá-la novamente para a mãe, para que ela possa ir para o mundo. Porque a mulher, ela aprende a ser mulher com a mãe. Então, se ela não vai, se ela fica na esfera do pai, ela vai ficar naquele mundinho de princesa, de eu sou a filhinha do papai. E quando ela vai para um relacionamento adulto, o que ela faz? Ela espera que o seu companheiro, seu parceiro, seja como for, tenha um comportamento como se fosse seu pai. Então, ela vai reivindicar coisas que só pode reivindicar com o pai. Mágico, gente. Conseguiram compreender? Então, é bem interessante a gente perceber esse movimento, né? Dá para a gente olhar para isso com bastante carinho? Dá. Dá para a gente olhar isso com bastante generosidade? Dá. Com bastante compreensão? Sim. E com maturidade? Sim. A partir do momento que você entende que você tem um caminho para seguir, sem pular etapas, você consegue ir para esse relacionamento adulto. A partir do momento que você pula etapas ou fica preso em alguma esfera... Vem emaranhado. Vem emaranhado. E aí, como é que você vai fazer para sair desse emaranhado? Olha para você. Se questiona, onde é que eu estou preso? Onde é que eu estou emaranhado? E não é tão difícil, né? Não é. É aquela coisa de você se autoanalisar o tempo inteiro. Por quê? Para quê? Aonde eu deixei um pouco de mim? Aonde eu estou? Não é tão difícil. Não é difícil. Mas demanda boa vontade, né? E maturidade. Aí a gente entra num ponto muito importante, que é a maturidade emocional da pessoa. Né? Se ela não está pronta, ela pode fazer muitos movimentos, mas ela vai continuar presa ali. E aí, quando ela fica nesse movimento de vai e vem, mas não coloca. E aí ela muda de relacionamento, ela ou ele, né? Mudam de relacionamento achando que é o parceiro, a parceira. Mas sempre é isso, né? Sempre a culpa é do outro, né? E a partir do momento que você entende isso, você também vai procurar um parceiro ou uma parceira adulto. Sim. Então, você não vai mais se relacionar com pessoas que também têm um perfil igual ao que você estava vibrando no padrão antigo. Porque a partir do momento que você faz esse movimento de ir para o mundo, passando pelo caminho completo... Pelas etapas necessárias, isso, né? Da evolução de um ser humano. Isso. Aí você se torna esse adulto e você consegue ter um relacionamento adulto. E a partir do momento que você tem um relacionamento adulto, você também não vai com a sua criança ferida. Por quê? Porque se eu estou em paz com essa minha trajetória, eu, em algum momento nesse percurso... Você teve a cura. Eu tive a cura. Então, eu acolhi essa criança ferida, eu disse um sim para ela e falo assim, daqui para frente quem cuida de você sou eu. E quando você coloca a sua criança aqui no seu cardíaco, no seu coração, você não vai mais deixar com que ela tome a frente. Então, você vai falar para ela assim, você fica aqui do ladinho, que agora quem dá conta sou eu. E quando você faz isso, o que acontece? Você tem um adulto cuidando de uma criança, que é a sua criança, se relacionando com um adulto que também está cuidando da sua criança. Então, a partir desse momento... o equilíbrio acontece. Exatamente. E uma outra coisa muito importante que você acabou de falar, você verbalizou aí, na questão do equilíbrio, né? A gente acha que é a falta de amor que acaba o relacionamento, e não é, né? Não. Não, muitas vezes a pessoa sai de um relacionamento amando a outra. Exato. Eu diria que até 90% hoje. Exato. E é o equilíbrio. Porque são uma das leis do Bert Hellinger, né? Então, as ordens do amor. Pertencimento, equilíbrio e a hierarquia. A lei que rege o relacionamento de casal é o equilíbrio. Então, se eu dou da mesma quantidade que o outro dou, se eu renuncio na mesma quantidade que o outro renuncia, então o que acontece? Há o equilíbrio. Então, se tem um equilíbrio, não tem como esse relacionamento acabar. Né? Então, existe as diferenças, mas o equilíbrio está ali. Exato. Mesmo que um doa pouco em uma situação, mas doa mais em outra, existe o equilíbrio. Uhum. Então, a troca está justa. Uhum. E ter a consciência de que quando você entra no relacionamento, você vai entrar com todo o seu sistema e o outro vai entrar com todo o sistema dele. Então, é muito interessante, porque a gente...
né, eu até gosto de falar assim, que a gente brinca, né? A pessoa vai lá, fala sim no altar, mas na hora do sim, ele não entende que o sim é um sim complexo. Não é só o sim, eu estou aceitando você, não. É um sim, eu estou aceitando você, seu sistema, tudo aquilo que veio junto, Sim. né? E às vezes quando a pessoa começa a lidar com essa questão do relacionamento, ela não entende que o sistema faz parte e muitas vezes ela exclui esse sistema da pessoa. Então é assim, é um sim para tudo. Eu te aceito do jeitinho que você é, né? Por favor, me aceite do jeitinho que eu sou e obrigado por você me aceitar do jeitinho que eu sou. Então são 3 palavrinhas, sim, por favor e obrigado. Então quando você tem consciência de que são essas 3 palavrinhas, eu digo um sim, por favor me aceite, obrigado por você me aceitar. Então, quando você tem isso, você consegue trilhar um relacionamento realmente onde tem a paz, harmonia. E é bem bacana porque você começa a compreender que se eu, sei lá, um exemplo besta, tá? Mas eu lavei a louça, então o que o outro vai fazer? Eu vou lá guardar. Eu levei o cachorro para passear, então eu vou lá levar o cachorro para tomar banho. Sabe? São coisinhas simples do equilíbrio, do dia a dia, que você consegue manter a situação, a balança funcionando. Sem cobrança. Né? Está na hora da gente perceber isso, né? Está na hora. Está na hora. Nós estamos todos evoluídos, está na hora de a gente perceber isso. E o que a gente está vendo ultimamente também é uma seleção de relacionamentos descartáveis, né? Muitos. Então, eu sugiro, antes de descartar o relacionamento, olhe para suas questões, né? Olhe para suas questões pessoais, olhe para suas questões familiares, olhe para realmente aquilo que você está fazendo, né? Que padrão você está repetindo, ou o que você está deixando de fazer. Né? E aí percebeu, fez tudo o que tinha que fazer, não deu, aí sim, aí sai. Vai para a etapa final, aí separa. Mas antes disso, porque nada é por acaso, aquela pessoa apareceu na tua vida por um sentido. Uhum. Então não deve jogar a toalha sem perguntar, sem questionar, sem buscar realmente uma solução. Vamos batalhar um pouquinho, vamos lutar pela verdade, pelo menos, né? E lembrando que sempre um relacionamento 50% 50% outro de responsabilidade, né? Então, se não está bem, o que está acontecendo? Né? Para onde eu preciso olhar? Onde está a minha responsabilidade, a minha falha? E quando a gente tem essa consciência, os relacionamentos fluem. Né? E aí a gente volta no último processo, que deveria ser o primeiro, né? Que é olhar pai e mãe, né? Então, como é que eu posso seguir também para o meu relacionamento? Honrando de verdade meu pai e minha mãe. O que significa honrar? É dizer sim para a história deles. É dizer sim para aquilo que eles trouxeram, que eles te deram de mais precioso, que foi a vida, né? E lembrando também que quando a gente vai para um relacionamento julgando os nossos pais ou julgando o sistema do outro, a gente também está entrando no relacionamento de uma forma desarmônica, de uma forma desequilibrada. Porque a gente sabe que antes dos nossos pais serem pais, eles foram homem e mulher, assim como nós. Né? Então, muitas vezes a gente olha para os nossos pais, a gente só condena, só julga, só critica, mas tira esse olhar de filho que está cobrando alguma coisa. Não precisa. Né? Eles te deram o suficiente, foi a vida. Olha um pouquinho atrás, olha atrás do ombro desse homem e dessa mulher. Eles também têm uma história, né? Eles também têm um sistema. Respeite. E procura você fazer o seu melhor, né? Então, quando você consegue entender isso, que ele é um homem, ela é uma mulher, e que depois eles se tornaram um casal, e eles só se tornaram família porque o filho ou a filha nasceu. E a partir daí você trouxe essa família para esse casal, porque você é o filho, você é a filha. Então, absorva o máximo que você puder em questão de respeito, em questão de honra, em questão de aprendizado, em questão de valores, sabendo que você é a soma de todas as possibilidades, de todas as limitações desse sistema. A partir do momento que você percebe que você é um conjunto de possibilidades e limitações do seu sistema, e você começa a entender que essa é a tua força e que isso te move, então não tem como você entrar num relacionamento pela metade. Porque você é a soma do seu pai e da sua mãe. Você levando isso para a sua vida, você vai pleno. Você leva o inteiro para o inteiro. Exatamente. Ou para um que está começando para ser inteiro. Exatamente. E a partir daí, o que vai acontecer? Vocês estão plenos no relacionamento. Aí você fala, mas Liliane, só isso é possível para uma solução? Não. Uma parte. É uma parte. Porque é uma fagulha de um conhecimento que, se você buscar outro, você vai conseguir trazer uma nova família em equilíbrio. E é isso o processo, né? É entender que
Você é feito do pai, da mãe, o outro é feito do pai e da mãe, com a sua história, com a história dele, e essas histórias vão se mesclar, e dentro desse processo de mesclar essas histórias, novas histórias irão surgir. Então, é dar vazão para essas novas histórias e acrescentar tudo A sua parte. a sua parte e tudo aquilo que você pode trazer. O novo, gente. É. Li, gratidão, nosso tempo acabou. Quero que você volte mais vezes, trazendo dicas maravilhosas para fazer da vida das pessoas mais fácil, né? Tá precisando, né? Tá precisando. Então, deixa os seus contatos mais uma vez, por favor. Tá bom. Liliane Matages. Matages é MATAJS. Instagram e Face, só procurar como Liliane Matages que vocês já me acham. Tá bom? Muito obrigada. Gratidão, gente. Fica aqui mais uma entrevista maravilhosa que ela vai voltar mais vezes, tá? Fica aqui essa dica. Daqui a pouco nós voltamos com o programa Cida Maria. Fica a dica já de volta.